Vou contar para vocês um pouquinho da minha história relacionada à dieta cetogênica e low carb. Bem, isso ocorreu na minha vida no ano de 1982. Nesse ano de 1982, bem no início do ano, eu era até então uma jovem de 24 anos com 1,70 m e 57 quilos. 57 quilos era o peso máximo que eu conseguia ter. Eu sempre fui muito magra, da infância, adolescência e fase adulta. Bem, em janeiro de 1982 eu fiquei grávida. Tive a minha primeira gravidez. E como qualquer mulher marinheira de primeira viagem, tive as minhas ansiedades, as minhas inseguranças e talvez por isso eu tenha me excedido na alimentação e tenha comido muito mais que o normal. Mas não me preocupei com isso, porque na verdade eu nunca tive dificuldade para ser magra. Bem, nesse ano mesmo de 1982, no dia 28 de outubro, nasceu a minha filha. Nessa data, eu pesava quase 90 quilos, quando a minha filha nasceu. Bem, no final da gravidez eu já estava um pouco preocupada, mas aí, você está inchada, é água, é o bebê, enfim. Bom, minha filha nasceu 28 de outubro. 15 dias depois, eu fui a uma consulta e me pesei. Eu estava com 89 quilos. E me preocupei. Não, mas você está inchada, você ainda não perdeu tudo que você acumulou na gravidez, de líquidos e tudo mais. Você tem que ser mais paciente e esperar mais um pouco. Ok, esperei. Quando foi no final de novembro, 30 dias após o nascimento da minha filha, eu continuava com quase 90 quilos. Aí eu de fato me preocupei e procurei, logo nos primeiros dias de dezembro, uma nutricionista. Nessa época, no ano de 1982, não tínhamos a informação chegando à nossa casa da forma como temos hoje. Telefone celular não existia nessa época e os computadores, eles serviam a grandes empresas, forças armadas, estatais, bancos, enfim. Não era comum as pessoas terem computador em casa. Eu mesma não conhecia nenhuma pessoa que tivesse computador em casa. Então, as informações chegavam até nós através de livros, revistas e jornais. Então, eu não tinha hoje a facilidade que todos nós temos de ter informação simplesmente pelo fato de apertar um botão. Então, fui a nutricionista e quando cheguei lá, falei para ela da minha vida, que eu era uma pessoa a vida inteira muito magra e que na gravidez eu tinha engordado aquilo tudo de peso e que já havia mais de um mês que eu tinha tido neném e que eu não havia perdido nem o peso que deveria ter perdido de 5 ou 6 quilos após o nascimento. Ou seja, eu perdi e acabei engordando. Bom, a nutricionista disse para mim que como eu amamentava, eu não poderia fazer uma dieta rígida. E me solicitou que fizesse uns exames para saber como é que estava a questão da glicose, colesterol. E já nessa consulta ela verificou a minha pressão e a minha pressão estava alta, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida, porque eu era uma pessoa que a vida inteira eu tive pressão baixa. A minha pressão era 100 por 60, 110 por 70 e lá naquele dia na consulta a pressão estava 140 por 90. Isso também foi bastante preocupante para mim. Passei o mês de dezembro fazendo aquela dieta que ela me passou, que ela fez restrição de gorduras, a dieta baseada em calorias e gorduras, restringiu isso. Bem, próximo ao Natal, eu estava com 90 quilos. Apavorada, apavorada. Essa altura do campeonato, eu já não conseguia mais ficar sem roupa na frente do espelho, eu não conseguia mais ficar sem roupa na frente de ninguém, nem do meu marido. A minha vida estava se transformando numa coisa realmente muito difícil. E ficou mais difícil ainda depois que eu resolvi que ia na rua comprar uma roupa para usar no Natal. E fui naquela loja, porque eu sempre ia, quando era magrinha, comprar roupa. Ali tinha
o tipo de roupa que eu gostava de comprar. E logo ao chegar, a vendedora me disse: olha, nós não vamos ter roupa para o seu tamanho. Você pode ficar à vontade de procurar, mas eu acho difícil. Eu não me conformei com aquilo e claro que escolhi várias roupas e tentei vestir e nenhuma coube, nenhuma conseguiu nem passar da minha perna ou do meu ombro. E eu saí dali bastante chateada. Eu confesso que até chorei, porque aquilo estava uma coisa muito difícil na minha vida. Eu estava passando por graves, sérios problemas, inclusive estava ficando depressiva e não queria conversar sobre o assunto. Eu tinha vergonha de me expor às pessoas porque achava que estava todo mundo me olhando, todo mundo me criticando por eu estar tão acima do meu peso. Bem, logo no início de janeiro, falei, não, isso não pode mais continuar assim. Eu procurei um endocrinologista que era meu professor. Fui ao consultório dele. E chegando ao consultório dele, eu contei para ele tudo o que estava me acontecendo, o fato de eu ter sido sempre uma pessoa muito magra e que depois da gravidez havia adquirido aquele peso todo, já tinha ido na nutricionista e já fui levando para ele o resultado dos exames. A minha glicose nesse momento estava 140. A pressão estava 150 por 100, ou seja, pré-diabética e hipertensa. Aí ele falou, bem, diante da sua experiência, já tentou fazer uma dieta de baixa caloria, de baixa gordura, que não teve resultado. Então, Marta, eu acho que o que vai ser bom para você vai ser uma dieta revolucionária que está surgindo agora. É um médico americano chamado Dr. Atkins, que lançou essa dieta. Ele escreveu um livro, e eu acho que já tem aqui no Brasil, e você compra e lê esse livro e vê se ele consegue te ajudar. Aí me explicou que a dieta fazia uma restrição de carboidrato e, enfim, que eu comprasse o livro e que visse se eu conseguiria me adaptar àquela dieta, uma vez que não me adaptei à dieta de baixa caloria e baixa gordura. Quando saí da consulta, naquela mesma hora, passei numa livraria e comprei o livro. E já fui lendo pelo caminho, na condução. E eu estava maravilhada com aquelas coisas que estavam escritas ali. Eu nunca havia lido nada parecido sobre dieta, como estava escrito, e os resultados que ele reportava. Os resultados de exame, a perda de peso que as pessoas tinham. E eu fiquei tão, assim, maravilhada com aquilo que naquele mesmo dia, com o que eu tinha em casa, eu comecei a fazer a dieta. Bem, e lendo o livro, ali, inclusive naquele livro tinha algumas receitas, mas como que ele dava as coisas que podia comer, eu comecei a criar, a inventar, porque não existia essa quantidade toda de receitas no mercado de cetogênico e low carb que existe hoje, né? As coisas eram um pouco mais difíceis. Bem, eu sei que no mês de janeiro inteiro eu fiz a dieta. No início de fevereiro, na primeira semana da dieta, eu resolvi me pesar semanalmente para não ficar neurótica, né? Pesar todo dia não é uma coisa boa. E na primeira semana eu havia perdido 4 quilos. Quando eu me deparei com essa realidade, eu falei, caramba, tá aqui a minha saída. E aí eu caprichei mais ainda na dieta. Eu sei que eu cheguei ao início de fevereiro com menos 10 quilos. Bem, então eu falei, agora eu vou iniciar uma atividade física. E fui numa academia e me matriculei para fazer somente esteira e bicicleta. Atividades aeróbicas para queima. Eu não queria fazer musculação porque eu ia aumentar de tamanho e de peso e isso ia atrapalhar a minha motivação naquele momento em que eu precisava tanto estar motivada para continuar com a dieta. E não mudei a dieta, continuei na dieta cetogênica o mês de fevereiro inteiro. E quando chegou aí em fevereiro já foi a dieta e mais a atividade física. Em março, no início de março, eu já estava com 70 quilos. Eram menos 20 quilos em praticamente 2 meses, janeiro e fevereiro. E aí que eu fiquei empolgada mesmo. Falei, não, eu vou continuar, porque ele orientava que depois de um determinado tempo você introduzisse alguns alimentos com um pouco mais de carboidrato, mas eu precisava chegar a 60 quilos. Então eu determinei assim para mim mesma que eu só sairia daquele tipo de dieta
a hora que eu batesse os meus 60 quilos. Bem, e é claro que não aconteceu de outra forma. No começo de abril, eu estava pesando 60 quilos. E aí eu segui toda aquela manutenção da dieta do Dr. Atkins, introduzindo os carboidratos, alguns carboidratos, um a um, e vendo a diferença que isso ia dar na balança. E assim eu fiz, eu acho que isso aí durou basicamente de 6 a 8 meses. Bem, a partir disso, eu criei uma regra para mim e que eu até então não quebrei. O que eu posso ultrapassar de peso dos meus 60 quilos são 3 quilos. E toda vez que eu atinjo 63 quilos, por algum descuido, alguma razão, às vezes uma ansiedade, ou às vezes está num lugar onde você não tem como preparar uma comida e é obrigada a comer a comida que tem, e muitas vezes tem mais carboidrato do que você está habituado, enfim. Eu estipulei para mim e tenho me mantido assim. Então, eu tive uma perda de peso em 3 meses, né, que foi janeiro, fevereiro e março, de 30 quilos. Estava motivada, estava obstinada, eu queria a minha vida de volta, eu queria me sentir bem de novo, eu queria minha autoestima, eu queria entrar naquela loja e entrei logo depois e fui lá e comprei uma roupa e deu em mim. E assim, aquilo me deixou maravilhada. Inclusive a mocinha da loja até me reconheceu, eu falei, meu Deus, ela falou, como você emagreceu? Bem, uma coisa que deu tão certo, que deu tanto resultado na minha vida, é claro que isso não ficaria só para mim. E logo assim, logo após todos esses eventos, eu me formei, abri meu consultório e comecei a aplicar toda paciente que chegava para mim com problemas de sobrepeso, pré-diabetes, pressão alta, eu fazia junto com elas, colocava para elas o programa da dieta cetogênica e low carb, tal qual eu havia aprendido naquele livro do Dr. Atkins. Então isso é para você entender que você não está sozinha, que todos esses momentos de aflição, que você que está acima do peso, você que está ficando doente pela obesidade, eu já passei por tudo isso. Passei e superei. Estou aqui até hoje, continuo sendo uma pessoa magra. É claro que continuo tendo cuidado, porque depois que você engorda uma vez, você fica com uma tendência a engordar sempre que você se descuidar e começar a comer todas aquelas coisas ricas em farinhas brancas, em açúcar, enfim. A nossa saúde é uma só. E sem a nossa saúde, nós não fazemos nada na vida. Ficamos prostradas em cima da cama, deprimidas, chorosas e infelizes. E isso não nos ajuda e nem ajuda as pessoas à nossa volta. Por isso te convido a fazer uma nova história da sua vida, que nem eu fiz da minha. E poder ter felicidade, poder ter autoestima elevada, poder ter autoconfiança, poder ser você mesma em qualquer momento do dia ou da noite. Poder ser feliz. E estou aqui para lhe ajudar.